Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado, dando sequência ao estudo. Vamos nós. Nós estamos ainda naquele assunto sobre o sofrimento dos espíritos inferiores. E vale a pena isso ficar aí muito bem entendido por nós, porque nós somos eles, né? Ainda somos espíritos inferiores que estamos aí nessa grande oportunidade com a nossa encarnação atual para poder melhorar um pouquinho isso aí e dar um passinho que seja em direção aí de uma mudança de nível, né? Passando aí para bom espírito, embora a gente ainda tenha uma longa caminhada pela frente, porque não é fácil a gente se livrar de orgulho, vaidade, ciúme. Isso está ainda muito enraizado em cada um de nós. Mas, para isso que estamos todos aqui, né? Terminamos a nossa conversa na semana passada com essa questão aí. A 980, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos se o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles o motivo de felicidade. Então, isso aqui para a gente retomar, a resposta deles foi, não é, sobre essa questão de ser muito bom isso, né? A união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Às vezes a gente se une, né, com pessoas, com um grupo, seja numa instituição. Como nós somos espíritos inferiores, essas coisas acabam minando, às vezes, as relações. Acabam estragando até um trabalho grande feito, né, dentro de uma instituição, por causa dessa inferioridade, desse egoísmo, que quando a gente encontra alguém que já está um pouquinho mais controlador dos seus instintos, aí a gente consegue ainda alguma coisa, mas realmente os espíritos bons não têm mais esse problema, né? Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo, os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Né? Então, aqui no mundo mesmo, quando a gente tem um amigo que a gente possa confiar, embora ele seja ainda também egoísta como a gente é, vaidoso, ciumento, porque isso é ainda característica do nosso nível de evolução aí. Somos espíritos inferiores porque a gente carrega isso. E se nós não fôssemos assim, a gente não ia estar aqui nessa terra. E até estaria, mas numa missão. Estaríamos aí numa tarefa, né, muito significativa. Nós temos, cada um tem a sua tarefa, que é extremamente importante para a gente vencer nossas inferioridades aí. Mas é uma tarefa grandiosa para nós, né, porque é importante para a gente poder dar conta disso aí. Mas não somos missionários, né, como os grandes missionários prepostos do Cristo, né, que vieram para cá, e depois os seus auxiliares, né, que ainda se misturam entre nós para nos servir de modelo, né, para a gente poder aprender mais. Então, a gente não está ainda nesse nível. Então, somos ainda espíritos carregados disso. Mas o egoísmo, o ciúme, a inveja, isso tudo a gente ainda carrega, mas a gente pode ir controlando isso. E quando a gente gosta muito de uma pessoa, tanto a gente pode controlar
que quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente não usa essas coisas contra ele. A gente não é egoísta com quem a gente ama muito. A menos que o egoísmo seja tão grande, né? A gente acaba não sendo... Eu até achei tanto... Uma vez eu assisti uma cena, que eu acho que eu já até contei para vocês, de um casal. Ela é prima da minha mãe. Eles estão casados há muitos anos, né? Não sei nem quantos, mais de 60. E eles têm um amor um pelo outro, que é muito lindo da gente ver. Eles dormem de mãos dadas. Eles dormem de mãos dadas. Eles não fazem nada um sem o outro. Mas eles se adoram, né? Eles se adoram. Eles não tiveram filhos, então parece que esse apego um pelo outro ainda ficou assim maior. Aí nós estávamos comemorando um aniversário num restaurante. Eles estavam, porque eles vão a tudo. Ele está com 83, ela com 81, mas eles vão a tudo. Ele não está mais podendo dirigir lá embaixo, então eles pegam um táxi, eles pegam um Uber, mas eles vão. Não importa a hora nem o lugar, eles vão. E todos dois, todos arrumados, todos, sabe, estilosos, eles são maravilhosos. Aí, nesse dia, eu estou aqui, eu estava pertinho deles, eles estavam os dois aqui na minha frente, eu estava sentado lá de cá, e eu estou vendo assim uma leve discussão. Aí eu prestei atenção, né? Porque eu sabia que aquilo ali tinha alguma coisa muito boa ali acontecendo, né? Aí, de repente, eles viram o que eu estava vendo. Aí ele, é todo espirituoso, é um amor, ele falou assim, você sabe o que a gente está discutindo? Porque eu não me conformo dali ficar fazendo isso. Olha, esse copo que o garçom trouxe com gelo e o copo está geladinho. Ela quer que eu fique com esse copo. Não, eu vou ficar com outro que o gelo já está até meio derretido. Esse vai ficar com ela, que esse é melhor. Aí eu falei, pede o garçom, ele traz outro. Ele falou assim, mas ela... Aí eu falei, ó, vocês vão querer tanto o melhor um para o outro que vai derreter também esse. Aí ela riu, ela falou assim, porque o Kleber vive querendo que eu fique com o melhor. Quem tem que ficar com o melhor é ele. Aí eu falei, gente, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Isso é assim, é assim. Ela descasca as laranjas para ele, tira as sementinhas e tudo aquilo cortadinho como um bebê. Aí eu fico olhando aquilo, eu falei, meu Deus, que amor que eles têm um pelo outro, né? E aquilo ali, eles estão nessa idade, a gente fica morrendo de medo, eles tinham que ir juntos, né? Eu acho que se eles não forem juntos assim mesmo, por uma questão trágica aí, o outro vai junto uma semana depois, já eles não vão aguentar, não. Porque é assim um amor intenso entre eles. Então, é a discussão para quem fica. Quer dizer, quando você tem um amor na sua vida, seja um amigo, seja quem for, né? Você quer o melhor para ele. Ele é egoísta ainda? Ela também é, mas com eles não. Um com o outro não tem esse negócio de egoísmo, não. Ciúme tem, ela morre de ciúme dele. Ela morre de ciúme dele. Ele não pode ir à esquina. Uma vez ele foi me levar em casa, ela foi junto. Porque ela falou, não, vai que o Kleber depois resolve dar uma voltinha. Eu falei, pois é melhor você ir tomando conta. É um amor muito grande. Então, quando a gente gosta da pessoa, quando a gente ama aquela pessoa, a nossa inferioridade não atrapalha, não. Porque a gente vai, com aquela pessoa a gente não usa a nossa inferioridade. Então, aí que a gente vê o quanto a gente pode controlar isso. O quanto está na nossa capacidade controlar o nosso egoísmo. A gente faz com quem a gente ama muito, mas não faz às vezes com outros. Então, isso vai atrasando um pouquinho aí a nossa evolução. Mas quando a gente, então, encontra pessoas assim, que você tem um amigo, que você confia, você sabe que ele não vai usar a inferioridade que ele tem. Ele vai se controlar. Ele não vai me prejudicar. Eu tenho certeza que aquela pessoa não vai me prejudicar. Aí, quando você tem um probleminha, que você abraça e conversa, você se entrega de corpo e alma ali naquele momento, porque você sabe que você vai poder contar com ele. Então, isso é um dos momentos que a gente experimenta uma imensa felicidade na Terra. Né? Quando você sabe que você tem alguém que te ama, que gosta de você e que vai realmente fazer para você o melhor.
Então, com os espíritos bons, isso é permanente. Olha, que coisa boa, né? Olha, a via é complicada para chegar lá, né? A estrada tem problemas, mas quando a gente vê que a gente está caminhando para uma coisa legal, é por isso que a gente aprende, que a gente precisa ter propósito, né, na vida. Se a gente não tiver uma meta, um propósito, a gente não realiza nada. A gente não tem foco em nada, a gente precisa ter. Porque aí tudo que está pelo caminho é pequeno. É pequeno, porque o que está lá no fim do caminho que eu quero atingir é grande. Então as coisas ficam menores. Mas se a gente não estabelecer propósito e meta, a gente não consegue ver aquela coisa grandiosa no fim daquela estrada e vai botando defeito em tudo que está pelo caminho. Né? Então, quando a gente tem pressa, é por isso que a criança ela não tem essas coisas. Né? Quando Jesus falou assim, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu, não era criancinha, não, que ele estava querendo que fosse para ele, não. Eram as almas, com aquele encantamento da infância, com aquela perseverança da infância, com aquele amor da infância. É uma alma plena. Porque como a criança, até um determinado momento, que ela não raciocina com lógica até os 7 anos, porque o cérebro não está formado, ela está muito dependente, ela presta atenção em tudo, ela tem um foco no que ela quer, tanto que tem hora que ou a gente esgana ou a gente faz o que ela quer. Porque ela não para, ela não vai parar. Ela não vai parar. Por que ela não vai? Porque ela tem propósito. Ela tem meta, então não importa. Aí o que ela vai encontrar na estrada dela? Ela vai encontrar um monte de não da mãe, do pai, ela vai encontrar até um castiguinho, mas não importa, ela vai continuar. Ela vai continuar. Outro dia, meu filho botou a minha netinha lá no pensamento, lá no quarto dela. Aí ela pensou. Aí depois ela chegou para o pai. Olha só, a menina... A gente fica até impressionado como que as crianças de hoje estão fazendo, né? Aí ela chegou e falou assim, papai, eu já fiquei lá no meu pensamentinho, mas agora você me dá aquilo que eu quero? Ele botou ela lá justamente para ela pensar que não podia, né? Papai, eu já fiquei lá. Mas agora você faz aquilo que eu quero. Ele não aguentou. Aí eu falei, tá vendo aí? É isso que dá. A gente não sabe educar, não, esses bichinhos que estão aí. Então é tão interessante. Aí eu fico pensando assim, gente, por que a gente perde isso, né? Por que a gente não tem essa perseverança na vida? A gente ia conseguir muita coisa. E com leveza. Com leveza, porque eles não estão contaminados ainda, o cérebro ainda não está contaminado. Porque o acervo que traz do passado ainda não está consciente. Depois vai ficar, então tem que aproveitar até lá, até 7. Depois complica. Então é algo assim que a gente experimenta com muito amor e prazer, né? Vendo uma situação assim, e a gente devia ser assim, a gente tinha que resgatar isso, para a gente ficar mais leve, né, esvaziar bastante a cabeça, tirar muito problema, porque não adianta mesmo, né? A gente vai acabar sofrendo. Então, a gente precisa fazer essa conquista na Terra, né? Ter esses momentos, porque os espíritos continuam respondendo para Kardec, ó. Kardec comenta, olha só. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a Terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Tá vendo? É aquilo, quando a gente encontra uma pessoa em que a gente pode ter com ela um relacionamento puro, isso significa, eu não vou usar minhas inferioridades com aquela pessoa, porque eu quero melhor para ela. Tem até uma historinha interessante com uma pessoa que tinha um cachorro, um mendigo. Ele estava pedindo, ele estava acompanhado, quase sempre eles têm cães, né? Eles têm cachorro. Então, ele estava com cachorro, aí ele pediu um cachorro quente a uma pessoa que estava comprando para ele. Aí ele começou, o cara estava comprando para ele, ele pediu, aí o cara comprou um para ele também.
Aí a pessoa que comprou começou a comer o dele, ele foi e sentou no meio-fio, o cachorro sentou do lado, ele pegou a salsicha do cachorro quente dele e deu para o cachorro. E comeu o pão com molhinho. Aí o homem falou assim, ué, o senhor me pediu cachorro quente para dar para o cachorro? Ele falou, não, eu pedi para nós dois, mas para os amigos eu dou o melhor. Né? Olha que lição. Para os amigos eu dou o melhor. E aí, né? Quer dizer, isso vem fortalecer aquela história. Quando você tem um amigo que você gosta, você dá o melhor para ele. Você dá o melhor de você para ele. E o melhor de nós é o amor, é o sentimento, é a nossa graça, nossa alegria, né? Isso é o melhor que a gente tem para oferecer. E por conta disso vem aí o restante que ele necessitar, né? Então é grande demais quando a gente tem isso, né? Então continuando aqui, ó. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou diferentes. Pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o aniquila. Então, quando a gente tem esses procedimentos, quando a gente ama, então a gente sabe que a gente tem condições de alcançar isso mesmo para aquele que a gente ainda não ame. Né? Porque nós estamos num mundo de provação e expiação, e já que nós estamos em resgate, nós temos os nossos inimigos, né? Numa palestra que fizemos aqui sobre preocupação e medo, abordamos a questão do Salmo 23, que esse salmo eu vivo voltando a ele o tempo inteiro, porque para mim ele é uma bênção muito grande. Quando, num determinado momento, Davi escreve pedindo a Deus que prepare para ele uma mesa diante dos seus adversários. Né? E o que é isso? São as provações e expiações que ele vem para esse mundo aqui fazer. Mas ele não pede só isso, ele pede a bênção de Deus, para que ele possa resistir. Unge a minha cabeça, ele pede. Né? Então, quando nós estamos nesse mundo aqui, né, vivendo com os nossos adversários, claro que fácil não vai ser. E se a gente pediu para viver com esses adversários, a gente tem que dar conta disso. É para isso que a gente está aqui, para evoluir. E a evolução, ela se dá pelo conhecimento que nos faz fazer escolhas mais elegantes na nossa vida, né? E aí a gente vai crescendo, vai melhorando, vai se estabelecendo, porque precisa estabelecer. Porque não adianta a gente ficar, né? Vocês já repararam, você está subindo uma escada, de repente você para, um pé fica no degrau de baixo e o outro no próximo. Você consegue subir? Claro que não, vai ficar parado ali. Quem vem atrás fala, fulano, resolve aí. Você vai ou vem? Né? Você vai descer ou vai subir? Se você deixa um pé embaixo e um pé no outro, você não sai do lugar. E isso é que nos estaciona na linha evolutiva em que a gente se encontra. Então, é necessário estabelecer a mudança. E essa mudança só se estabelece quando você tira o pé do degrau de baixo e põe em cima. Ainda que você permaneça naquele ainda com os dois em lá, pelo menos você saiu daquele de baixo. Já cresceu um pouquinho, já evoluiu um pouquinho. Então, a gente não vai ter uma evolução galopante, né? De hoje para amanhã eu vou me tornar uma pessoa superior. Claro que não, quem dera que fosse assim. É difícil demais. É muito difícil. A gente vê como que é difícil mudar hábitos tão simples na nossa vida. Né? Dormir um pouquinho mais cedo, quem não está se sentindo bem, dormindo tarde. Eu adoro, eu me sinto muito bem. Quando os médicos falam para mim que eu faço uma coisa muitíssimo errada, eu falei assim, olha, eu já tentei, mas não fico bem se eu não fizer assim. Eu fico bem se eu fizer assim. Eu durmo, mas aí você dorme pouco. Eu falei, não durmo pouco não, eu durmo o tempo que todo mundo dorme. Só que eu durmo num outro horário. Né? E eu durmo, não acordo, que eu saiba não. Eu comecei a dormir e vou até a hora que eu vou acordar. Então, se eu dormir 4, eu vou até às 11 lá dormindo direto.
se eu durmo 4 da manhã. Então, isso é um hábito que eu tenho, que segundo eles não é bom. Eu não consegui mudar, até agora eu não consegui mudar. Parece simples, vai dormir mais cedo, mas aí não dorme. Aí acorda dali a 2 horas, fica lá igual um zumbi pela casa. Para quê? Se não está fazendo mal. Então, eu vou ficar ali, vou dormir a hora que eu acho que eu devo dormir, né? E vou dormir o tempo necessário para mim, e vou ficar muito bem, né? Então, agora, isso dá para passar. Mas e outras coisas? Hábitos que a gente tem que estão prejudicando mesmo? É difícil da gente tirar, né? É igual quando a pessoa adoece, e o médico fala assim, fulano, você não pode mais comer isso. Fulano, você tem que fazer um exercício. E a pessoa tenta, mas é difícil, ela vai conseguir. Claro que ela vai persistir, mas é difícil, não é simples. Não é simplesmente sair do consultório com uma receita na mão de uma dieta e ir para casa e começar numa boa e permanecer. Não é simples assim. São anos e anos nos maus hábitos. Mudança de hábito é difícil. E hábitos precisam ser mudados se eles não forem saudáveis. Aí a gente fica imaginando, se é difícil um hábito simples que você tem ali mudar, imagina a parte moral. Deixar de ser maledicente, deixar de ser fofoqueiro, né? Deixar de tomar conta da vida dos outros, deixar de ser corrupto. É difícil, não é? É muito difícil. Então, não é tão simples assim. Nós vamos precisar, às vezes, de muitas encarnações para deixar de ser egoísta, para deixar de ser orgulhoso, para deixar de ser ciumento. A gente vai caminhando, é melhor do que parar, né? Subir devagarinho é melhor do que não subir. Então, a gente precisa entender que a gente tem. Então, pois tudo é amor na natureza, o egoísmo é o que o aniquila. Vendo isso, sabendo disso, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir se a gente não estiver agindo legal. 981. Há diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? Porque tem gente que às vezes fala assim, gente, olha, eu acho que eu vou sofrer muito, porque eu tenho medo de morrer, né? Tem pessoas que não podem ouvir falar isso. Eu tenho uma amiga que plano SAF na vida dela, Deus me livre. Eu falei, você acha que se você fizer um plano SAF, você vai morrer mais rápido? Vai não, bobo, eles querem seu dinheiro lá, ó. Se você morrer rápido, não vai enriquecer lá o plano, né? É, porque esse plano a gente não quer usar, né? Nenhum deles, né? Plano de saúde, seguro de carro, não é para usar. Não é para usar. Por quê? Se você usar o seu seguro é porque você teve um sinistro, ou roubaram, ou seja lá o que for. Então você não quer usar, você quer pagar e não quer usar. E ficar feliz porque não usou. Plano de saúde também, né? Plano de saúde a gente não quer usar. Para que eu vou usar? Eu quero ficar bem de saúde e não precisar de médico. Então a gente fica feliz da vida. Quando chega no fim do mês, tem que pagar o plano e não precisa de usar, né? Mas tem gente que não fica feliz, não. Eu já ouvi uma amiga falar assim, eu vou parar com esse negócio, eu não uso isso. Eu falei, menina, cala a boca. Fala besteira não, olha que o universo ouve. Pior que ouve, né? Eu falei, fique feliz que você não está usando. Quer usar, você quer ficar doente? São umas coisas engraçadas, né? Que as pessoas falam. Então, realmente, a gente fica imaginando assim, poxa, eu tenho muito medo de morrer, será que isso vai me dar problema? Ah, fulano vai ter problema nenhum, porque fulano não tem medo nenhum, pelo contrário, até está desejando. Vamos ver, olha só o que eles falam. A diferença pode ser grande, entretanto, ela, em geral, se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem teme ou quem a deseja pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito. Aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira,
se queixa das provas que deve sofrer. Aí acha que esse vai estar muito melhor que o outro que tem medo? O outro que tem medo, né, ou melhor, que não quer ir, ele quer ficar aqui, ele ama a vida dele, né? Se em nenhum momento ele quer morrer, se ele quer viver, ele faz tudo para dar certo, para ele continuar bem, vivendo nesse mundo, e não pode nem ouvir falar, não quer nenhum plano SAF, porque não pode nem pensar que vai morrer, porque ama a vida que tem, ele está muito bem, né? Ele não está revoltado com nada. Ele não liga para a doença que está chegando, que chega, vai dar conta, tem muito recurso, e se não der conta vai minimizar de alguma forma. Ele é otimista na vida, ele não é um pessimista. Ele gosta da sua família, ele gosta do seu trabalho, ele gosta dos seus afazeres, acorda feliz, pula da cama feliz, né? Então, ele está ótimo. Ele tem medo de perder tudo isso. Alguns têm medo porque sabe que tem uma consciência pesando toneladas e que vai ter que dar conta disso, né? Aqui pode muito bem fingir que não está vendo, não é? Faz e acontece no mal. Prejudica, explora, danifica, faz tudo que não deve. Finge que não está vendo nada, que é isso mesmo, né? Aí esse, quando ele tem um momentozinho de lucidez aí, ele tem medo. Ele tem medo porque ele sabe que ele vai ter que prestar contas. Não é para Deus, não, que Deus já sabe disso tudo, já viu, já sabe. Ele vai ter que prestar conta para ele mesmo, quando ele começar a ter que ler a consciência dele, que vai ter que ler. Né? Ele tem por quê que ele sabe? Porque ele já foi e voltou inúmeras vezes. Então ele sabe disso, ele tem medo por isso. Ele não tem medo de ficar doente, não é isso, é o medo de prestar conta. Outras pessoas têm medo por deixar a situação aqui, medo do desconhecido. Ora, não tem nada desconhecido para a gente, nada. Ninguém desconhece, digamos assim, a situação da dimensão espiritual, porque é lá que a gente mora. É na dimensão espiritual que é a nossa casa. É lá. Não é aqui, em nenhum lugar material. Nós somos cidadãos do universo, nós somos energia quintessenciada. Não precisamos de corpos quando estivermos já num estado evolutivo maior. Agora, enquanto a gente não crescer, a gente vai precisar. A gente vai precisar de reencarnar. Então, à medida que a gente vai se purificando, nós vamos deixando essas encarnações em mundos primitivos para trás, em mundos de prova e expiação para trás, e vamos crescendo. Então, a gente tem medo porque a gente já foi, já voltou inúmeras vezes e sabe que não é fácil. Sabe o que é sair da perturbação da morte e ter que enfrentar a própria consciência? Porque não tem ninguém lá, Deus não está lá com aquela barba, com uma túnica branca cobrando nada, não. Tem aquele filme, né, Um Visto para o Céu interessante, que as pessoas passam por aqueles instantes, senta na frente lá da pessoa que vai fazer o julgamento, e ela começa a contar as coisas que ela fez, que ela só conta coisa boa, né? Aí começa depois aquele julgador lá mostrar na telinha as coisas erradas que ele fez. Ah, mas eu não me lembro. Ah, mas fez, tá vendo? Aí ele começa a lembrar. Não é assim, não. É a consciência mesmo. É quando a pessoa se vê no plano espiritual, sem nenhuma influência do plano material, já saindo da perturbação daquela passagem, né, para lá, e aí ela entende o que ela fez, porque a consciência está ali. Todas as suas formas de pensamento, as suas imagens estão gravitando em torno dela. Ela está plasmando o mundo dela, o que ela fez, com quem ela fez. E não tem espírito ali, né, acusando. Às vezes pode ter, claro que pode. Se eles estiverem no mesmo nível dela, vai estar junto. Mas se não, nem todos, a gente viu aqui para trás que nem sempre o espírito que foi prejudicado, que foi vítima do outro, estará presente
na erraticidade junto do outro lá para ficar acusando ele. Se ele já estiver num nível evolutivo maior, ele vai estar ali, vai nem se preocupar com isso, né? Ele, agora a consciência vai ficar cobrando. Então ele sabe disso, aí ele tem medo. E também aquele que não satisfeito com a vida, não gosta da vida que tem, se acha vítima do mundo, tem doenças, tem isso, tem aquilo, Deus não foi piedoso com ele quer se livrar, aí ele quer morrer, né? Ele fala isso, mas na verdade o instinto de conservação dele, quando chegar a doença mesmo, ele vai para não sei quantos médicos. Se der uma tosse mais ou menos esquisita, ele já está correndo. Aí, uma vez eu tive com uma pessoa assim, que a pessoa, eu quero sair desse mundo, sabe? Isso que está muito ruim, que não sei o quê. Aí começou a ter lá uma tosse braba. Aí, você conhece um médico aí para dar uma olhada nisso? Que eu estou com tosse de cachorro. Eu falei, você não quer morrer? Espera, de repente ela te mata. Para que você vai sair correndo atrás do médico? Você não quer ir? Aí ela falou assim, a gente fala, minha filha, mas na hora ninguém quer. É verdade, porque nós temos um instinto de conservação muito forte aí. Então, aquele que não tem medo, que quer ir por essa razão, ele com certeza não vai estar num estado muito feliz quando ele desencarnar. Porque ele vai ver o quanto revoltado foi, depois que ele partir, ele vai ver o tanto que ele não aproveitou a encarnação dele, quanta bobagem ele fez. Então é isso que os espíritos querem demonstrar realmente aqui. Aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira, se queixa das provas que deve sofrer. Não vai resgatar nada. Não vai. Quando a gente reclama, quando a gente se revolta, a gente não resgata. Aquilo não foi curado. Não foi curado. Quando nós não nos sentimos queridos pelo Pai porque tem uma doença, a gente está colocando Deus numa situação, para nós, ridícula, né? Por que que ele vai gostar menos de mim? Ah, porque ele me mandou uma doença. Deus não manda nada para ninguém, nada. Ele mandou vida, né? Permitiu a sua encarnação e permitiu que você fizesse as escolhas para que você resgatar. Agora, não pode reclamar. Não é? A nossa semeadura é sempre livre. O Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, uma religião que não proíbe nada para ninguém, não impede nada, não condena ninguém, não excomunga ninguém, seja o que for que você fizer. Seja quem for, as portas de uma casa espírita estão sempre abertas para todas as pessoas. E não tem que perguntar, fulano, você fez isso, está assim, está assim. Isso é problema de fulano. A vida que o fulano escolheu para ele viver é um problema dele, foi uma escolha dele. Não cabe a gente criticar e falar que aquilo ali está errado. Quem somos nós para dizer que o sujeito está com a vida dele errada? É um problema dele, quem tem que ver se ele está com a vida errada é ele. Porque as consequências do que ele fizer, ele que vai sofrer. Ah, mas sobra para a gente, respinga na gente. Se respingou em você, é porque você tem um pouco a ver com isso aí. Senão não respinga não, né? Senão não vai respingar. Se você está sofrendo os efeitos, é porque você precisa daquilo ali para aprender alguma coisa. Muitas vezes a gente convive com uma pessoa e aprende muito mais com ela o que não fazer do que o que fazer. É um aprendizado, claro que é. Então, quem está sofrendo os efeitos negativos de uma ação de alguém, não está inocente ali também, não. Nós que estamos aqui, nesse país, passando o que nós estamos passando, vendo outras pessoas passarem situações piores do que a nossa, aqui não tem ninguém inocente, não. É claro que a gente não queria estar nessa e quem está provocando tudo isso terá que responder por isso. Mas ninguém que está aqui
está sofrendo inocentemente, não. Ninguém que reencarnou nesse país, às vezes eu falo, eu queria sair desse país, queria ir para outro país melhor do que esse aqui, né? Aí eu falo que eu não gosto daqui. Pois é, mas por que eu nasci aqui então? É porque eu precisava. Se eu gosto ou não, não importa. Eu preciso estar aqui, por isso que eu estou. Gostando ou não, né? Ah, então sai. Por que não sai? Porque não é tão simples assim. Se não for para sair, se eu não conseguir sair, é porque não é para sair, né? É para ficar. Eu tenho que resgatar aqui. A gente esquece de como o Brasil foi. Eu não gosto da palavra colonização, porque isso aí não existiu, né? Mas de como o Brasil foi construído, a gente esquece disso. Como que foi, né? Tem hora que eu, como já falei com vocês, eu me sinto um Martim Afonso de Souza reencarnado. Quem, né, lembra das capitanias hereditárias? Ah, era hereditário, isso vem de lá. A gente esquece essas coisas, para agora estar passando pelo que a gente está passando aqui. Quanta exploração, quanta maldade, quanta escravização, a gente não pode esquecer. Então, quem está aqui nesse país agora está resgatando o que fez também. Está com a sua parcelazinha de responsabilidade. Então, não tem ninguém sofrendo inocentemente. Não existe isso. Né? É a lei de causa e efeito. A gente só passa pelo que a gente tem que passar. Pelo que a gente fez a alguém, a gente vai passar. Independentemente de gostar ou não. Ah, essa família que eu tenho... Ah, mas é ela que você mereceu. Ah, mas eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai. É, mas foram eles que você mereceu. Por quê? Por que você escolheu eles? Ah, eu escolheu. E se não escolheu, aceitou a imposição de alguém que viu que essa era a melhor pedida. Né? A gente esquece que o nosso momento, por pior que ele seja, ele é o melhor que a gente podia ter naquele momento. Porque Deus é Pai. É Pai, e Pai ama. Ou pelo menos deve amar, e Ele é o soberanamente justo e bom, Ele ama. Não é como somos aqui na Terra, os pais que a gente às vezes vê aqui na Terra. Né? Ele não é, Ele é Pai. Então, Ele não manda a dor, mas Ele permite que a gente escolha, porque nos deu essa oportunidade, de escolher a nossa aprovação para passar e resgatar o passado e crescer, né? Evoluir. Então, Ele sabe que aquilo ali vai nos fazer sofrer muito, Ele sabe. Mas Ele sabe também que a gente precisa. Né? É igual aquele que leva o filhinho para vacinar, a campanha de vacinação que está tendo. A criança abre uma boca enorme às vezes. E depois fica lá tendo que a mãe botar uma compressinha, porque dói, encosta, a criança chora. E o pai vai rindo de orelha a orelha levar o filhinho para lá para ele sofrer. Né? Para ele ter febre, para ele vomitar, para ele ter dor. Que pai ruim, né? Ele deve pensar, que pai ruim, né? Ele não está sendo ruim, ele está sendo justo, ele está fazendo o melhor para o seu filho. Aí ele vai fazer o quê? Vai abraçar, vai confortar, vai fazer denguinho, vai dar uma comidinha que ele goste mais, vai botar compressinha. É assim que Deus faz com a gente. Ele sabe que a gente vai sofrer, mas ele sabe que é preciso. Aí ele vai confortar, vai nos confortar, vai dar um conforto através de um amigo, através dos pais, através de uma família, de um vizinho, seja quem for. Né, de um médico, amigo, vai confortar, de alguma forma. Então, Ele é Pai, é misericordioso, é bom. Então, aqui nessa terra, não tem ninguém inocente aqui sofrendo. Nós estamos passando pelo que a gente tem que passar. Cada um tem a vida que merece. Né? Por quê? Porque pediu isso, merece por isso. Ah, mas a minha vida é muito ruim, é muito sofrida. Mas você pediu essa vida para você resgatar um passado. Então, tem que dar conta. Por isso que a gente precisa aproveitar essa caminhada. Né? Essa caminhada é importante. A gente tem que estabelecer um propósito e aproveitar o caminho.
porque é Ele que vai nos conduzir até lá. Dói, dói. Vocês estão lembrados daquela historinha da cruz pesada? Todos precisavam de encontrar o paraíso, queriam encontrar o paraíso. Então, foi falado a todos que eles precisavam carregar a cruz para encontrar o paraíso. Aí, o que eles fizeram? Cada um foi pegando a sua cruz. Um lugar enorme, cheio de cruzes, cada um foi lá para pegar a sua. Uns escolhiam uma cruz menorzinha, outros uma cruz maior, outros uma cruz mais comprida, mais pesada. Mas a maioria quis uma cruz que eles pudessem realmente carregar com mais facilidade. E lá saiu o grupo todo para lá encontrar o paraíso. Só que no meio do caminho, algumas pessoas começaram a observar que, embora elas tivessem visto o fulano ou o beltrano pegarem uma cruz mais pesada, parecia que ela estava muito mais leve que aquele escolheu, que na hora parecia mais leve. No decorrer da caminhada, alguns observavam que a cruz de alguns parecia que ela encolhia. No lugar dela continuar do jeito que ela era, parecia que ela diminuía, que ela ficava mais fina. Enquanto que de outros parecia que a cruz ficava mais pesada. Não era isso. É em comparação com a outra, ele achava que a que ele escolheu ficou mais pesada. Não, ela permaneceu. Ele olhava do outro, achava que o outro tinha escolhido uma cruz pesada e, no entanto, ela estava mais leve. Mas aí a gente, na história, quando as pessoas que foram tendo a sua cruz, que para outros parecia um pouquinho mais leve do que quando eles começaram, que eram pessoas muito felizes, bem-humoradas, alegres, que estavam levando na brincadeira aquilo ali. E outros num mau humor danado, porque a cruz estava pesada demais, ela cada vez ficava maior e mais pesada. Então, a maneira como a gente carrega as nossas situações vão fazer muita diferença. Chegado lá, aí, aqueles que não se conformavam, que a cruz estava muito pesada, resolveram dar uma mãozinha para ela diminuir e ficar mais leve. Cortaram uns pedacinhos. Foram cortando uns pedacinhos dela. E felizes da vida, com sorriso de orelha a orelha, que ela estava ficando mais leve. E que os outros lá estavam carregando cruzes bem compridas. Aí chegou na hora de atravessar para encontrar o paraíso. Tinha um abismo enorme e eles tinham que encontrar o paraíso. Aí o chefe lá do grupo falou, agora, cada um vai pegar a sua cruz e colocar para fazer sua ponte. E aí? Quem cortou ficou do lado de cá, que não deu. Não deu, a cruz não alcançou. Né? E aqueles que pareciam que a cruz estava menor do que quando eles pegaram, não estava, botou, ficou direitinho lá. Ela só parecia. É como os problemas dos outros, que para a gente parece que são pequenos, são leves. Mas não são, não. São tão grandes quanto os nossos, talvez até maiores. Mas é o ponto de vista da pessoa, que acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Que o vizinho tem é melhor, que ele não tem doença, eu que tenho. Então, essas pessoas, com certeza, vão enfrentar muitos problemas quando partirem do plano material para o plano espiritual. Embora possam desejar a morte, elas vão enfrentar muito problema. Porque vão chegar lá cheios de lamúrias, de lamentações, de queixas da vida que levou. E era para gostar, porque é a grande oportunidade que a gente tem. Então é por isso que essa questão de desejar a morte ou temer a morte, ela é relativa na influência que ela vai dar sobre a alma que partir para o plano espiritual. Então a gente sabe que isso não quer dizer nada. Muitas vezes, aquele que pensa assim, ai gente, eu acho que eu vou sofrer muito para morrer, porque eu gosto tanto da minha vida, eu gosto tanto daqui, eu acho que eu vou dar muito trabalho. Às vezes esse não vai dar. Às vezes aquele que se acha muito preparado, não vai.
Aqui a gente tem essas experiências das reuniões mediúnicas. Eu me lembro de uma pessoa, de um espírito, que se estiver me ouvindo, vai endossar o que estou falando, que era conhecido, nossa, já há bastante tempo, foi logo assim que eu comecei a frequentar o espiritismo, isso tem aí uns 30 anos, né? Então, essa pessoa adoeceu, era uma pessoa admirável, e eu achava interessante, muito atuante dentro do espiritismo. E um dia, conversando, eu não tenho medo, mas eu não quero, eu tenho pena. Como o Chico Anísio falou, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de deixar esse mundo. Eu também tenho pena, gosto da minha vida, eu tenho pena de deixar, mas medo mesmo, não, eu tenho pena, né? Aí ela falou, não, eu não tenho nem pena e nem medo. Eu estou preparadíssima para morrer. Preparadíssima. Eu falei, ai, gente, que... Aí eu assim, ai, meu Deus, isso é uma inveja... Isso tem inveja, né? Eu acho que eu preciso... É inveja boa, né? Inveja branca. Mas eu fiquei naquela hora, eu falei assim, eu queria ser assim. Eu tenho medo, não queria não quero, porque eu tenho pena. Aí, passado um tempo, essa pessoa adoeceu, teve um problema muito sério, nem aceitou totalmente o tratamento, porque achou que não ia adiantar e que ela estava preparada para ir, e fez só um pouquinho e pronto e tal. Daquela época não tinha ainda plano SAF, contratou todo o velório, né? Foi lá, pagou, comprou urna, deixou, ela falou, não estou deixando nada para filho pagar. Embora vão pagar com o meu dinheiro, que vai ficar para eles, mas eu estou resolvendo tudo. Foi lá, escolheu a urna, pagou tudo, pagou todos os procedimentos, tudo que precisava, porque ela sabia que ela estava partindo. E lá foi ela. Passado um tempo, a gente fazendo claro, pedindo em oração e tudo. Passado um tempo, deu uma comunicação aqui na nossa reunião. Não trabalhava aqui nessa casa não, mas deu uma comunicação aqui na nossa reunião. Com uma dificuldade tão grande para se expressar, para falar. E tocou no assunto, falou, eu que pensava que estava muito preparada para ir, não estava, era nada. Estou com uma dificuldade enorme de me adaptar à dimensão espiritual. Sinto um apego enorme à minha vida, à minha família, à minha casa, à minha atividade. Está muito difícil mesmo. Orem por mim, porque está muito difícil a adaptação aqui. Eu que me achava muito preparada. E não está vendo? Então, a gente fica pensando, a gente não sabe direito, né? Até a questão da pessoa achar que é fácil, porque a literatura espírita que a gente tem, né, fora da codificação aí, às vezes coloca a morte tão romântica que dá até vontade de morrer, né? Que vai não sei para onde, que vai receber não sei por quem, é porque não sei o quê. Gente, leiam O Céu e o Inferno, da codificação. Eu vou então sofrer? Não sei. Vai depender de você, do que você tem que passar, da sua situação evolutiva, não é? Agora, não vamos achar, não vamos ficar com essa paranoia que eu vou para um lugar, que eu vou para uma cidade espiritual. E nem sempre. Não é esse romantismo, não, é difícil. Dezenas de anos numa vida material para resgatar. E às vezes a gente não resgata, ainda acumula dívida, acha que vai para o céu, para o paraíso das colônias, sei lá das quantas. Não é bem assim, não. É difícil. Desencarnar é difícil, morrer é fácil. Por quê? Morrer, basta o cérebro parar. Morreu o corpo. Mas o espírito não morre. Espírito não morre, espírito é imortal. O corpo morre. O espírito precisa desencarnar. Ele precisa sair da matéria. Ele precisa desencarnar. E quanto às vezes ele fica ligado a essa matéria? Quanto ele fica preso ao mundo em que ele está deixando? Então é difícil para a alma.
Ela precisa deixar suas atividades. Às vezes desencarna, solta do corpo e fica na atividade. Fica aqui. Porque não consegue ainda se desligar. Então isso vai depender. Não é tão fácil assim. Já contamos até uma história aqui uma vez, narrada num dos livros, não sei se foi do Divaldo, não sei, eu sei que ela foi uma diretora da Mansão do Caminho, essa senhora. E quando ela teve um problema sério, que ela desencarnou, ela não percebeu. Ela não viu que ela tinha desencarnado, quer dizer, que o corpo tinha morrido. Ela não desencarnou, ela ficou lá no corpo. Ela ficou, o corpo morreu, aí foi sepultada junto. Né? A alma ligada ao corpo foi junto. E, olha, ela queria sair do corpo, ela queria levantar o corpo lá na vigília. Ela via as crianças da Mansão do Caminho, as crianças que ela cuidava, chorando, e ela não entendia porque que eles estavam chorando. Ela queria acordar, não conseguia acordar. Aí ela não entendeu nem que aquilo era um velório. Ela não entendeu. E olha, ela era uma pessoa espírita, ela trabalhava nas reuniões mediúnicas, mas ela não entendeu. E todos os espíritos ajudaram, porque depois eles falaram com ela. Ela foi, então, junto com o corpo. Aí, ela começou a sentir que ela estava muito apertada, né? Ali naquele corpo que não se mexia, ela também não conseguia sair dali. Aí ela começou a sentir, segundo o relato dela, um cheirinho desagradável das flores em decomposição. As flores. Foi uma coisa rápida. Que eram as flores só, não era o corpo dela em decomposição, as flores. Aí ela começou a sentir um cheirinho desagradável, as flores, aí ela começou a se sintonizar. Aí começou a memória a vir. Criança chorando em cima dela na cama. Ela não conseguia se mexer. Ela não conseguiu levantar. Ela se sentia apertada ali e cheiro de flor em decomposição. Ela logo entendeu. Aí caiu a ficha dela. Nesse momento, ela já estava cercada de espíritos, do próprio espírito protetor dela. Nesse momento, ela entrou em prece. No que ela caiu a ficha que ela entrou em prece, ela se viu lá fora dali. Longe dali, cercada pelos amigos espirituais, todos que a ajudaram o tempo todo. E eu me lembro muito de um desses espíritos que ela chamava, que trabalhava na reunião mediúnica, ela chamava Irmã Liebe. Isso me ficou gravado na mente. Aí ela falou, eu estive com você todo o tempo, mas você não nos ouvia, você não entendia. Então não é uma questão assim da pessoa não receber ajuda. Nós precisamos entender. A gente precisa reconhecer a situação. Aí sim, foi levada pelos amigos, né, incorporou-se nos grupos de assistência que ela estava sendo socorrida e pronto. Mas foi difícil para ela. Para quantos isso não acontece? E para quantos isso não demora? Né? A gente não sabe. Tanto que às vezes a pessoa fica pensando negócio de o destino do corpo, cremar, não sei o quê. Isso é outra história para outro dia. Mas não é o destino do corpo que importa, não. A gente tem que cuidar com a sintonia da alma. Entendermos durante a vida que a gente não vai ficar aqui para sempre. Que a gente tem que sair daqui, o corpo fica no laboratório da vida, né? Seguindo aqui. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Claro que não, né? Olha só, se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados. O que é absurdo é o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que a ele conduz. Qual é a religião boa, então? Qual é a melhor religião? Aquela que nos faz mudar para melhor. Então, se você está encontrando respostas na sua religião, é porque você está estudando a filosofia, está se modificando, está trabalhando para o bem, para desenvolver o amor pelas pessoas. Ótimo, essa religião é a perfeita para você. Se ela não te responde, se ela não responde seus questionamentos, tem outras, tem muitas. Vamos procurar,
Porque boa, todas elas são boas. Religião boa é aquela que transforma, que ajuda, não é ela que transforma, que ajuda o homem a se melhorar, né? Então ele tem que se sintonizar com ela. Ele tem que aceitar seus conceitos e compreendê-los, né? E analisar todos eles. Comentário de Kardec. A crença no espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao fixar-lhe as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. De jeito nenhum. Então os templos são maravilhosos, eu adoro essa casa, mas não é porque eu estou aqui há algum tempo estudando o Espiritismo, frequentando esta casa, que eu vou me salvar. Mas me salvar de quê? Das minhas inferioridades. Das minhas inferioridades, do que eu sou ainda. Não é só porque eu estou aqui transmitindo esse conhecimento que é do Espiritismo e não é meu, que eu vou estar salva. Pelo contrário. Eu vou ser mais cobrada que qualquer um que não estuda, que não aprende, que não se interessou em aprender ainda isso aqui. Porque eu já sei. Estou aprendendo. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Senão, né? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Como eu estou tendo bastante informação, porque estou estudando isso aqui, eu tenho a obrigação de me melhorar um pouquinho. Não é? Então, é claro, se o Espiritismo mostra que nós estamos nessa terra temporariamente, que nós vamos partir daqui, que nós vamos enfrentar a nossa consciência, que nós vamos enfrentar os nossos inimigos, entre aspas ainda, aqueles que ainda são inimigos, aqueles que nós exploramos, aqueles que nós violentamos e prejudicamos na nossa vida verdadeira, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Né? Eu tenho que começar a agir. Eu não posso ficar fazendo inimigo. Eu não posso ficar criando antipatia na vida. Por quê? Eu não vou me livrar deles, não. Eu posso me livrar deles aqui nesse mundo, né? Posso me mudar para outro continente e ficar livre daquela imagem desagradável. Mas a minha consciência já está me cobrando o que fiz. Tanto está que me fez desejar sair da proximidade da pessoa a quem eu prejudiquei. Então é porque ela já está me cobrando alguma coisa. E na dimensão espiritual nós estaremos todos reunidos, todos juntos. Juntos e misturados. Né? Pois é. Então é isso que o Espiritismo nos auxilia. Que a gente tem que fazer. E tem lá no Evangelho um recadinho assim. Reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque depois a coisa fica pior. Né? É igual jogar sujeira para debaixo de um tapete. Deixar a panela suja na cozinha sem botar de molho. Custa sair, às vezes tem até que jogar a panela fora. Né? Então, sujeira acumulada é problema para limpar, dá mais trabalho. Então, se eu sei que eu preciso ficar mais leve, que eu preciso melhorar a minha vida, eu vou orar e vigiar meus pensamentos, colocá-los, né? Ser como... a gente já falou aqui, que eu já dei esse exemplo na questão da palavra, ser impecáveis com a palavra, nós temos que ser impecáveis também com o nosso pensamento. Porque o que é ser impecável? É sem erro, né? É sem pecado, sem pecado. Impecável é aquele que está sem pecado. E o que é pecado? Pecado é aquilo que eu faço comigo todas as vezes que eu tenho uma atitude contra os meus princípios.
Isso é pecado. Ué, mas não é pecado que eu faço com os outros? Não é pecado que eu faço com os outros. É pecado que eu faço comigo, que me impele, que me dá a oportunidade de maltratar alguém. É pecado que eu faço comigo. Porque eu fico pensando, eu não sou assim, eu não deveria ser assim, eu não penso assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando isso? E é o pecado que a gente faz com a gente. É o pecado, um pensamento ruim que a gente bota para dentro da gente. Primeiro que a gente vai ter que jogar esse lixo fora. Ele não pode ficar lá, senão ele prejudica a vida. Né? Fizemos uma abordagem sobre pensamento agora no domingo passado, que fala sobre essa questão. Né? Então a gente precisa vigiar os nossos pensamentos para a gente não ficar pecando com a gente. É porque é um pecado a gente ficar enfiando pensamento ruim na cabeça, que vai nos fazer sofrer, que vai fazer outras pessoas sofrerem, porque a nossa mente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser vigiada, senão entra tudo, que não deve. Não é? Na nossa mente, no nosso cérebro, durante 24 horas, durante um dia, passa cerca de 70 a 90 mil pensamentos. Olha aí. Olha isso. 10% deles só que de repente a gente aproveita. O resto é tudo lixo. Né? E aí a gente fica ali, botando aquela lixarada para lá. Para onde vai? Porque quando a gente bota lixo para dentro do corpo, come porcaria, bota lixo, nós temos um sistema excretor, né? Nós temos intestino, que é o segundo cérebro, e temos os rins. Eles vão filtrar as impurezas, vai sair na urina e vai sair nas fezes o alimento não foi do alimento que não foi aproveitado. Então nós temos esse sistema que limpa. Temos o sistema linfático que também limpa. E a mente limpa como? Claro que os neurônios têm seus lixeiros, né? Tem seus faxineiros. Mas, ó, é lixo pra caramba, hein? E saiu aí uma pesquisa que lixo demais impede o neurônio de limpar, ele para de aprender, pode ser uma das causas de Alzheimer. Tá saindo aí as últimas notícias aí. Olha só. Então, vamos pensar bem, vamos entender que precisamos do próximo, né? Para a gente ser feliz. E, ó, fora da caridade, não há salvação. Não é fora do centro, não é fora da igreja, é fora da caridade. Caridade que a gente pode fazer, com certeza. Porque não depende de recursos financeiros, recursos materiais, nada disso. Depende de amar alguém. Sentir amor por alguém. Sentindo amor por alguém, você já está sendo caridoso, porque você vai dar ao amigo o que há de melhor. Não vamos esquecer, para os amigos, o melhor. Muita paz para todos, que Deus continue nos dando essa oportunidade de aprendizado.